Na sala de Dona Helena, uma pilha de arquivos organizados em estantes. São cadastros, projetos, contas pagas e, entre outros documentos, pelo menos 100 mil registros de sepulturas dos 9 cemitérios públicos administrados em São Luís pela empresa que ela trabalha. Só no cemitério do Gavião são mais de 17 mil jazigos, tudo documentado e organizado. Entre os registros, o de um sepulcro que guarda uma história impressionante datada mais de 50 anos atrás. Você vai saber que história é esta ainda nesta reportagem. O cemitério do Gavião virou atração turística. As personalidades ilustres sepultadas aqui, entre jazigos de luxo e até mais simples, despontam a imaginação de quem tem paixão pela história. Em 1913, o Brasil perde um grande símbolo da cultura literária, no Rio de Janeiro, e os restos mortais dele estão aqui. Foi trazido pelo governo do estado. Dona Helena, quem é que está sepultada aqui? A Luísa Azevedo, tá? Nosso contemporâneo, e o estado resolveu trazer os restos mortais dele. Está aqui nessa sepultura, tem todo esse conjunto arquitetônico aqui, mas ninguém cuida dela, né? Nem o estado, nem o município, nem a Academia Maranhense de Letras, ninguém. E assim, essa sepultura é uma das que a gente estava conversando ainda agora, que faz parte do patrimônio histórico do Gavião e que jamais deve sair daqui. Centenas de jazigos estão sem manutenção e a responsabilidade é dos proprietários em conservar a sepultura e mantê-la limpa. E olha que administrar um cemitério público como este não deve ser tarefa fácil. Dona Helena conta com 7 funcionários no atendimento, 7 nos serviços gerais, 6 fiscais de área e 3 coveiros apenas. E como o espaço funciona de domingo a domingo, os 23 colaboradores trabalham em escala, uma equipe pequena para cuidar de uma verdadeira cidade. E para completar, a ação do tempo e da natureza às vezes é cruel. Esculturas em cima da igreja foram danificadas com a força do vento. Esta aqui teve sua cabeça arrancada e no lugar um ninho se formou. Dona Helena até hoje não encontrou um profissional que fizesse a restauração da escultura histórica. A lei dos cemitérios públicos estipula que a metragem padrão seja de 1 por 2,25. Mas alguns jazigos, por conta de um detalhe contratual, tiveram esse tamanho um pouco maior, ou seja, alterado, que é o caso do jazigo do Padre Ramos, que está sepultado aqui desde 1938. Dona Helena, mas o estado do jazigo de um líder religioso está assim. Pois é, para você ver toda a estrutura comprometida, né? E é um patrimônio bonito, é uma arquitetura bonita, mas que ninguém cuida. Ninguém cuida e assim, eu até acho que uma das igrejas nossas daqui de São Luís, alguém que queira, pode vir conversar conosco em memória do padre, para fazer um benefício, para reestruturá-la, porque daqui menos de 5 anos, eu acho, do jeito que essas colunas estão com os ferros à mostra, talvez isso aqui desabe e vai acabar isso aqui, que para mim faz parte do patrimônio e do conjunto arquitetônico do Gavião. Muitas sepulturas estão com o tamanho padrão modificado e são verdadeiras obras de arte. Este mausoléu, que são as sepulturas adornadas e requintadas com esculturas, é um dos muitos exemplos da nobreza até na hora da morte. Lembra do registro de uma sepultura que vimos nos documentos antigos de 50 anos atrás, no início da reportagem? Aqui está. Alguns jazigos impressionam pelo projeto arquitetônico, são de fato muito bonitos. Esse aqui, por exemplo, de mármore, a gente percebe que
já não existe mais o rejunte, mas com tudo isso a peça está completamente imóvel. A gente percebe também uma escultura muito bonita e muito bem feita. Agora, tem uma curiosidade muito interessante com relação a essa escultura, né, dona Helena? Essa escultura, ela é a imagem da filha do dono da sepultura de quando morreu. Tamanho, a face, o rosto, o jeito delicado e angelical de ser. Representa exatamente a filha que faleceu, tá? E ele, assim, única filha, e ele tinha verdadeira adoração por ela. Essas pedras aqui, que na verdade você falou mármore, é granito, né? Então veio já todo cortado no ponto de montar da Europa, né? Do Portugal. Essa imagem foi feita lá. E também das outras que eu já falei, é como as outras, ela não tem manutenção, não tem ninguém que se responsabilize. Né? Essa família já não existe mais em São Luís. Tá? E é uma pena que isso aqui também, com a ação do tempo, possa se acabar, porque ela faz parte da riqueza do cemitério do Gavião. Conta a história que ela teria se suicidado aos 19 anos de idade. O cuidado na ornamentação e riqueza de detalhes em várias esculturas impressiona. Este mausoléu chama a atenção pelo tamanho, mas também pela estrutura toda feita em granito. Agora, outro fato curioso. O autor desta escultura, na verdade, ele tentou expressar a dor de uma pessoa quando perde alguém querido. E a perfeição da escultura é tamanha que você pode observar que na ponta do nariz da estátua a gente percebe uma gota de lágrima, como se a pessoa estivesse lamentando a morte do ente querido. Aqui são duas gavetas e uma obra de arte fantástica na Cidade dos Mortos. Os granitos de quase 100 anos atrás são de qualidade muito melhor que os de hoje em dia. Resistem a décadas mesmo sem conservação. Outros granitos de 10 anos para cá, nem o rejunte tem mais. Personalidades que descansam há décadas estão espalhadas pelos milhares de jazigos. Agora, um dos jazigos mais interessantes pertence à família da viúva do saudoso Jackson Lago, ex-governador do Maranhão. Bem em frente, esta coberta lembra um ponto de ônibus. E embaixo, exatamente por esta escada, um ossário que lembra um apartamento com sofá e tudo. Alguns locais públicos na capital são homenageados com figuras ilustres, como é o caso da Avenida Colares Moreira, cujo jazigo da família está aqui, ó, propriedade de Alexandre Colares Moreira e seus descendentes. Mas antes dele, outro governador do Maranhão também está sepultado aqui no Gavião. João G. Torres da Costa esteve no comando do Executivo de 1898 a 1902. A sepultura está aqui esquecida. Dr. Benedito Pereira Leite foi senador, deputado e governador do estado do Maranhão. Aqui é uma propriedade da família. Você pode ver, inclusive, que as esculturas, na verdade, não foram feitas aqui, vieram de fora. Ricas em detalhes, todas feitas em mármore, em granito, na verdade, para resistir ao tempo. E uma curiosidade aqui, também nesta sepultura, que também faz parte da família, é esta coluna em forma grega que aparentemente lá em cima está quebrada. Isso. Mas ela não está quebrada, ela é feita proposital assim. Isso quer dizer que o pilar, o sustento da família, o maior da família, faleceu. Então isso aí é em respeito a ele. Tá? É uma memória que é reconhecida dessa forma. O pilar, aquela pessoa que era o sustento da família, se foi. Uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Já no escritório da administração encontramos a seguinte frase:
Nós fomos o que tu és, tu serás o que nós fomos. A autoria é desconhecida, porém a frase foi muito usada por um dos administradores aqui do Gavião, que já faleceu. Não apenas personalidades célebres e importantes dormem o sono eterno no Gavião. Na parte da frente, antes da capela do cemitério e nos seus arredores, estão os jazigos mais nobres, em sua maioria de mármore branco, granito escuro, adornos com estátuas de anjos, de santos da devoção do defunto ou da família. E à medida que vai se adentrando o cemitério, aparecem os jazigos onde pessoas menos abastadas, pobres, jazem em seus túmulos de alvenaria, caiados, encimados com singelas cruzes de ferro ou de madeira, ou às vezes enterrados diretamente no chão, em covas rasas.